Bom, bem-vindos a mais uma aula aqui da parte de simetria e teoria de grupos. Hoje a gente vai ver um pouco da aplicação da simetria e da teoria de grupos na espectroscopia vibracional. Então, primeiro, o que é espectroscopia? Né? A gente já viu que a luz é constituída então de partículas que não têm massa, denominadas fótons, e essas partículas elas podem ter diferentes energias. Então, cada fóton com uma determinada energia, ele vai estar associado a uma onda eletromagnética de uma diferente frequência, pela aquela relação que a gente já viu que E, que é a energia do fóton, é igual a hν, onde Ni é a frequência da radiação eletromagnética e Ni era constante e o H, desculpa, era constante de Planck. Então, a gente pode ter fótons de diferentes energias ou, e consequentemente, diferentes frequências. Esse daqui é o que a gente chama de espectro eletromagnético da luz. Então, a gente pode ter fótons que variam de energias muito altas aqui, dos raios cósmicos, raio gama, raio X, até fótons de baixa energia, que são onde se encontram as ondas de rádio e as ondas de frequência extremamente baixa aqui, que tem uma energia muito baixa. E no meio desse espectro eletromagnético, aqui numa região bem pequena do espectro, a gente tem a região que a gente chama do espectro visível, que é a região do espectro que o olho humano consegue enxergar. Então aqui ela vai do violeta aqui, do ultravioleta, né, de 400 nanômetros, até 750, que já é na região do vermelho e infravermelho próximo. Depois do visível aqui, então começa o infravermelho em comprimento de onda maior. Então, conforme a gente aumenta o comprimento de onda saindo do visível, a gente chega no infravermelho. Aumentando ainda mais o comprimento de onda, a gente vai chegando no micro-ondas e com isso vai diminuindo a energia da radiação, ou seja, vai diminuindo a energia do fóton. Então, a gente vai ver no nosso caso aqui, da aplicação espectroscopia vibracional, a gente vai ver como que a gente consegue estudar a interação entre a luz e as moléculas, principalmente a luz visível, e no infravermelho para estudar a vibração molecular. Então, para estudar essa interação entre luz e matéria, a gente pode estudar diferentes fenômenos que ocorrem durante essa interação. Um desses fenômenos é o fenômeno de reflexão. A gente tem o fenômeno de refração, difração e interferência, que a, a refração é quando a gente lança uma luz branca, por exemplo, numa grade de difração, num prisma, e essa luz ela muda de angulação, justamente porque a velocidade da luz em cada meio é diferente, e a difração, então, é a separação de cada comprimento de onda ou de cada fóton com diferentes energias, porque a variação da velocidade da luz vai ser diferente dependendo da energia do fóton. E quando a gente tem o fenômeno de difração, então esses fótons com diferentes energias, essas ondas com diferentes frequências, elas podem se interagir através do processo de interferência e gerar esses padrões conhecidos de difração aqui, onde a gente consegue ver padrões de interferências construtivas e destrutivas nesse padrão claro e escuro aqui. E a gente também tem um processo de absorção, onde quando a gente incide luz sobre uma superfície ou sobre um material ou uma solução, parte dessa luz vai ser absorvida e parte vai ser refletida ou transmitida. Então, esse fato de somente parte da radiação ser absorvida faz com que a gente consiga observar uma certa coloração nos objetos ou nas soluções. Então, por exemplo, se a gente incide uma radiação branca numa superfície que ela é amarela, ela vai absorver toda a região do espectro do azul, provavelmente na região aqui de 415, 420 nanômetros até 460, e vai refletir na região do verde e do vermelho. Então a gente vai enxergar essa superfície amarela, porque combinando verde e vermelho, a gente enxerga essa superfície amarela. E aí a gente consegue ver qual que vai ser a cor observada, por exemplo, através do disco de Newton. Então a gente consegue ver se a gente observa um certo objeto de uma cor, é porque a cor complementar está sendo absorvida. E a gente consegue ver qual que é a relação de cores complementares no disco de Newton. A gente também tem o processo de espalhamento.
Esse processo, por exemplo, ocorre quando a gente incide um laser sobre uma, uma solução que tem pequenas partículas dispersas nessa solução. Cada partícula vai espalhar esse feixe de laser, gerando novos feixes. Então, esse processo de espalhamento aqui, a gente consegue enxergar qual que é o caminho óptico que o feixe percorre nessa solução, justamente devido ao processo de espalhamento de cada partícula. Se a gente lança esse mesmo feixe de laser numa solução onde não contém nenhuma partícula, a gente não tem esse processo de espalhamento tão intenso e a gente não consegue ver o feixe de laser, por exemplo. Então, estudando esses diferentes fenômenos que ocorrem durante a interação da luz com a matéria, a gente consegue extrair diferentes propriedades dos nossos materiais. E justamente a espectroscopia é a parte da ciência que estuda essa interação da luz com a matéria. A nível molecular, a gente tem que olhar para as curvas de energia potencial do nosso material, da nossa molécula. Então aqui, por exemplo, a gente descreve a curva de energia potencial em função da distância internuclear. Então essa curva ela representa a energia potencial de interação dos elétrons com os núcleos. E aí a gente viu na parte, a gente estudou um pouco sobre estrutura atômica e estrutura através da mecânica quântica, que a gente também tem que incluir as interações intereletrônicas. A gente também pode incluir as interações entre os núcleos, o potencial, energia potencial de interação núcleo-núcleo. Então todas essas interações, essas energias potenciais vão definir o poço de energia potencial da molécula que a gente está estudando. Isso aqui é o que a gente chama de estado eletrônico. Então esse estado eletrônico é o que traz a configuração eletrônica de menor energia, então a gente chama ele de estado eletrônico do estado fundamental. Dentro do estado eletrônico, a gente pode ter outros níveis, a gente tem outros níveis de energia, que são os níveis vibracionais, que descrevem a vibração das moléculas, ou seja, a variação periódica das distâncias de ligação. E esses níveis, então, eles têm uma energia um pouco menor do que o estado eletrônico. Ele tem um espaçamento menor entre esses níveis. Então, dentro de um estado eletrônico, a gente tem o nível vibracional fundamental e a gente pode ter níveis vibracionais excitados dentro do estado eletrônico. E ainda dentro desse nível fundamental, a gente tem os níveis rotacionais que vão descrever as rotações das moléculas. Eles têm menores energias ainda que os níveis vibracionais, então eles estão localizados aqui entre os níveis vibracionais. Então a gente também vai ter um nível rotacional fundamental e diferentes níveis excitados dentro do mesmo estado eletrônico fundamental. E assim como a gente tem estados vibracionais e rotacionais excitados, a gente tem estados eletrônicos excitados, onde então a molécula ela tem uma configuração eletrônica diferente, uma distância de ligação diferente e, consequentemente, uma energia maior. Então a gente chama esse estado aqui de maior energia como estado excitado. E dentro da curva de poço potencial do estado excitado, a gente também vai ter os níveis vibracionais correspondentes e os níveis rotacionais correspondentes a esse estado eletrônico excitado. Então, quando a gente está estudando a interação da luz com a matéria, a gente tem que ver como que ocorre o processo de transferência de energia do fóton para esses diferentes movimentos moleculares, ou os movimentos dos elétrons, ou os movimentos dos núcleos através das vibrações, ou os movimentos das moléculas inteiras através da rotação. Então, como que ocorre a transferência de energia da radiação para esses movimentos que vai definir a interação da luz e da matéria. Então, quando a radiação quando o fóton transfere energia para os elétrons, a gente tem o que a gente chama de transição eletrônica. Então, o elétron está absorvendo a radiação, a energia proveniente da radiação, e ele passa do estado fundamental para o estado excitado. Seria essa transição em tracejado, azul tracejado aqui. Então isso é o que a gente chama de uma transição eletrônica, porque é os elétrons que estão
absorvendo a energia da radiação e passando para o nível de maior energia. Essas transições eletrônicas elas ocorrem na faixa do infravermelho próximo, do visível e do ultravioleta. Agora a gente pode ter uma transferência de energia do fóton para as vibrações moleculares. Então agora a gente tem essas transições em vermelho aqui, onde a molécula agora ela está no estado vibracional fundamental, de menor energia, e o fóton transfere energia para essa vibração e a gente passa por um estado vibracional de maior energia, ou seja, um estado vibracional excitado. Mas ainda assim a gente está dentro do mesmo estado eletrônico. Então essas transições aqui são o que a gente chama de transições vibracionais e ela ocorre na faixa do infravermelho, de 100 centímetros ao menos 1 até 4.500, 5.000 centímetros ao menos 1. Então, essa faixa de energia vai cair na faixa do infravermelho próximo e infravermelho distante, que a gente vai ver o que é. E ainda assim a gente pode ter a transferência de energia do fóton para rotação das moléculas. Então a gente pode ter transições rotacionais entre esses níveis rotacionais. Mas como esses níveis rotacionais têm um espaçamento muito menor, então a diferença de energia entre eles é muito menor, e essas transições então vão cair numa faixa de energia menor. Tá? Normalmente ocorre na faixa do micro-ondas. Então, dependendo do tipo de radiação que a gente usa, que a gente incide no nosso material ou na nossa solução, a gente vai estar excitando diferentes modos, diferentes transições na nossa molécula. Então, transições eletrônicas vão ser excitadas por radiação, principalmente na faixa do visível. Transições vibracionais ocorrem na faixa do infravermelho e transições rotacionais vão ocorrer na faixa do micro-ondas. Então, nessa tabela aqui, só mostro qual que é a faixa de comprimento de onda e frequência para cada tipo de radiação e quais são as transições que ela excita. Então, na faixa do micro-ondas, que aqui ela tem um comprimento na faixa por volta de 300 milímetros, então ela vai ter uma energia aqui por volta de 3 centímetros ao menos 1, uma frequência de 10 elevado a 11 Hz, então ela vai excitar transições na faixa rotacionais aqui. Já na faixa do infravermelho a gente tem a excitação das transições vibracionais, então a gente divide o infravermelho em 3 faixas. A primeira faixa, que a gente chama de infravermelho próximo, que é o que está mais próximo do visível. Então ele ocorre aqui na faixa de comprimento de onda de até 2.000 nanômetros. E ela tem uma energia de 12.500 centímetros a menos 1 e uma frequência maior do que o do micro-ondas. Então aqui a gente já está no 10 elevado a 14 Hz. Depois a gente tem o infravermelho médio, que vai de 2.000 nanômetros até 30 microns. Então ele já vai ter uma energia menor que o infravermelho próximo. E depois a gente tem o infravermelho afastado, que vai de 30 microns até 200 microns, que tem uma energia ainda menor, aqui até 300 centímetros a menos 1. Então essas 3 faixas do infravermelho são que a gente usa para excitar as transições vibracionais. Depois, continuando aumentando a energia da radiação, então a gente tem a faixa de radiação que começa a excitar transições eletrônicas. No infravermelho próximo, você já consegue excitar transições eletrônicas. Então ali na faixa de 750 até 1.500 nanômetros a gente excita ainda transições eletrônicas de algumas moléculas. A faixa do visível ela vai de 350 até 700 nanômetros. A gente já vê que tem uma energia muito maior. Aqui 700 nanômetros tem uma energia de 26.300 centímetros a menos 1 e excita as transições eletrônicas. E a faixa do ultravioleta próximo, que vai até aqui 350 nanômetros, que a gente já vê que tem uma energia muito maior já, 50.000 centímetros a menos 1, que também excita transições eletrônicas. Então, é importante a gente ver aqui que essas faixas de radiação, elas conseguem excitar as transições, mas ainda não são consideradas radiações ionizantes. Que ela não tem energia suficiente para
ionizar o seu material, quebrar a ligação entre o núcleo, a interação entre o núcleo e o elétron, e ionizar o material. Só que conforme a gente começa a aumentar a energia para outras faixas do ultravioleta ou do raio-x, essa radiação passa a ter energia para ionizar o material e se torna uma radiação ionizante. Mas nessa faixa aqui, do micro-ondas até ultravioleta próximo, a gente consegue excitar diferentes transições moleculares para estudar as propriedades dessas moléculas ou dos materiais. Então, no caso das vibrações, a gente consegue estudar até através da técnica de espectroscopia de absorção no infravermelho. A gente também consegue usar a técnica de espectroscopia Raman, mas a gente vai ver que apesar dela estudar vibrações também, ela usa um princípio um pouco diferente, porque ela usa a excitação na faixa do visível. Então ela também pode excitar transições eletrônicas junto com as vibracionais, mas a gente usa ela para estudar transições vibracionais. Então, a espectroscopia no infravermelho ela vai se basear então no fato das ligações químicas das moléculas possuírem diferentes frequências de vibração. E a gente pode entender isso aproximando uma molécula diatômica simples, como um sistema de duas massas ligadas por uma mola. Então a gente sabe que uma mola a gente pode descrever o movimento dessa mola através de um movimento harmônico simples, uma oscilação simples. Essa oscilação vai ter uma frequência característica, que vai ser a frequência de vibração que a gente vai medir. Então cada ligação vai ter uma frequência bem característica e ela tem uma constante de mola. E essa constante de mola é o equivalente à nossa força de ligação. Então dependendo da constante de mola, a frequência de vibração vai ser diferente. Então ligações que têm uma força de ligação maior, a gente pode aproximar por uma mola mais rígida, que tem uma constante de mola maior, e elas vão ter uma vibração, uma frequência de vibração maior. Já ligações que têm uma constante mais baixa, uma constante de força mais baixa, vão ter frequências de vibrações menores. Então essas frequências elas vão depender da energia potencial da molécula, ou seja, da interação entre os elétrons e os núcleos, que vai definir a distância de equilíbrio e a força da ligação. Vai depender da geometria molecular, que a gente vai ver que a simetria da molécula é o que vai definir quais tipos de vibrações a gente pode observar nessa molécula, e das massas dos átomos, que se a gente pensar de novo no modelo de duas massas ligadas por uma mola, se a gente tem átomos mais pesados, é mais difícil de você vibrar essa ligação. Se a gente tem átomos mais leves, essa vibração fica mais fácil de ocorrer e você tem uma maior frequência de vibração. Então, por exemplo, vibrações que envolvem hidrogênio têm frequências muito altas, enquanto tem energias muito altas, enquanto vibrações que envolvem átomos mais pesados, como metais, por exemplo, vão cair na faixa de energia mais baixa. E também do acoplamento vibrônico, que é a movimentação dos elétrons junto com a movimentação dos núcleos. Então, e as moléculas, então, elas vão receber essa radiação eletromagnética, só que elas só vão absorver a radiação eletromagnética que tem exatamente a mesma energia da diferença entre os níveis vibracionais. Então, a gente não pode excitar as vibrações com qualquer frequência de radiação, qualquer energia de radiação. Tem que ser uma radiação que tenha exatamente a mesma energia da diferença entre os níveis vibracionais. Então, só assim o fóton vai conseguir transferir a energia para a vibração e essa energia vai ser absorvida. E a gente vai ver que no caso da vibração no espectro infravermelho, a molécula vai precisar sofrer uma variação de momento de dipolo durante a vibração. No caso do Raman, a gente vai ver que isso é um pouco diferente. Então, como que ocorre? A gente tem vários tipos de vibração. Um dos tipos aqui, basicamente, as moléculas podem vibrar de 6 modos principais. Uma seria aqui o estiramento simétrico, onde esses dois átomos vão vibrar simultaneamente. Estiramento antissimétrico, onde enquanto um átomo está mais próximo esse átomo azul estaria mais próximo do núcleo
do átomo amarelo, o outro estaria mais distante, e aí eles vão vibrando alternadamente. A tesoura, que é onde você varia o ângulo de ligação, então esse ângulo de ligação entre esses três átomos vai diminuindo e aumentando. A gente tem a torção, onde os átomos estão indo para frente e para trás. A gente tem o balanço, que os átomos fazem assim, e a rotação, que os átomos fazem assim. Bom, então vamos ver como que ocorrem essas vibrações nas moléculas. Eu tenho aqui um software que ele simula o espectro vibracional e a gente consegue acompanhar o tipo de vibração. Então vamos aqui para o software. Então é esse software aqui. Então eu vou mostrar para essa molécula, que é o trifenileno. Ele tem esses 4 anéis aromáticos ligados através de um anel, com um anel central aqui, e esses hidrogênios ligados aos carbonos aromáticos. Então o que esse software faz é calcular todas as vibrações possíveis para essa molécula. Então aqui vamos começar na parte de menor frequência, nas vibrações de menor energia aqui. Então a gente tem essas vibrações dos hidrogênios, onde essa seta azul está mostrando o vetor de deslocamento dos átomos. Então a gente vê que essa vibração aqui é uma vibração de torção da molécula. Então essa vibração torce a molécula para dentro e para fora do eixo da molécula, do plano da molécula. Essa vibração aqui é um outro exemplo de vibração de torção da molécula. Agora, quando a gente vai para essa vibração em torno de 259 centímetros a menos 1 aqui, a gente já vê que é um outro tipo de vibração. A gente consegue ver que todos os vetores de deslocamento estão no plano da molécula. Então, quando a gente analisa o deslocamento dos átomos, a gente vê que é uma vibração do tipo de tesoura. Você vê que esse ângulo da ligação carbono-carbono-carbono aqui, da borda, ele está aumentando e diminuindo como se fosse uma tesoura abrindo e fechando. Agora a gente pode ir para vibrações de maior energia, como por exemplo aqui na faixa de 600 centímetros a menos 1, que já são outro tipo de vibrações do tipo tesoura, mas agora são vibrações tesoura assimétricas. Então a gente pode perceber aqui, enquanto esse ângulo dessa ligação desses três carbonos ele diminui, esse ângulo do carbono da ligação oposta ele está aumentando. Então enquanto uma tesoura está aberta, a outra estaria fechada. Então são vibrações antissimétricas aqui, mas ainda são vibrações do tipo tesoura. Agora a gente pode ir para frequências ainda maior, por exemplo, na faixa de 1400, 1600 centímetros a menos 1. Por exemplo, essa de 1500. A gente já vê que são vibrações, tem vibrações de estiramento carbono-carbono, que a gente consegue ver as ligações carbono e carbono oscilando, ou seja, contraindo e expandindo, junto com a variação do ângulo aqui, hidrogênio-carbono-carbono. Então, a gente tem uma somatória de duas vibrações nesse caso. Uma vibração do tipo tesoura, envolvendo hidrogênio, e um estiramento carbono-carbono, envolvendo as ligações do carbono. Agora, se a gente for, por exemplo, em vibrações maiores, tem uma vibração de estiramento. A gente vê que nessa região de 1600 aqui, a gente tem todas as vibrações de estiramento carbono-carbono. Então ela pode ser um estiramento simétrico ou estiramentos antissimétricos. Agora a gente pode olhar para vibrações de maior energia ainda, por exemplo, as vibrações na faixa de 3.000 centímetros a menos 1. Aqui a amplitude do movimento está muito alta, por isso que ele está quebrando a ligação, tá vendo? Então eu vou diminuir a amplitude da vibração. Então, agora a gente consegue ver o estiramento da ligação carbono-hidrogênio. Então, nesse caso aqui dessa vibração em 2317, é um estiramento carbono-hidrogênio antissimétrico, que a gente consegue ver. Enquanto esse carbono aqui, onde eu estou apontando com o mouse, a ligação com o hidrogênio ela está esticada, esse outro carbono aqui no mesmo momento ela está contraída. Então, eles estão em movimentos opostos, então isso caracteriza uma vibração de estiramento antissimétrico. Então, se a gente for para essa outra vibração, de novo, é uma outra vibração de estiramento antissimétrico,
onde enquanto uma ligação carbono-hidrogênio está se expandindo, a outra ligação oposta está contraindo. Então esse é o exemplo de estiramentos antissimétricos. Agora a gente pode ter os estiramentos simétricos. As ligações carbono-hidrogênio, tá vendo? Por exemplo, aqui em cima, elas estão contraindo e expandindo simultaneamente. Então, quando a gente tem esse movimento simultâneo das ligações contraindo e expandindo, a gente tem um movimento simétrico. E o que esse software faz, então, é calcular todas as vibrações possíveis. Mas será que a gente consegue observar todas essas vibrações no espectro infravermelho, por exemplo? Então, a gente pode pedir para o software desenhar o espectro infravermelho a partir das vibrações que ele calculou. Então, ele usa as equações da mecânica quântica para calcular quais que são as vibrações permitidas. Então, a gente vê aqui no espectro infravermelho que, apesar de a gente ter uma longa lista de vibrações possíveis, nem todas a gente observa no infravermelho. Então, a gente pode ver que a gente observa principalmente aqui algumas vibrações. A gente tem duas vibrações aqui na faixa de 3.100 centímetros a menos 1, mais duas vibrações aqui na faixa de 1.500 centímetros a menos 1, e uma vibração forte na faixa de 780 centímetros a menos 1. Então, quando a gente olha para a nossa tabela, uma das vibrações na faixa de 3.100 seria essa de 3.217, que é uma vibração de estiramento carbono-hidrogênio antissimétrico, e a outra seria o estiramento simétrico. Agora, quando a gente vai para a faixa de 1.400 centímetros a menos 1, que seria aqui 1.460, mais ou menos, a gente tem as vibrações de variação de ângulo aqui, carbono, hidrogênio, carbono, junto com as vibrações de estiramento carbono-carbono, mas com maior contribuição das vibrações de deformação do ângulo da ligação do carbono e hidrogênio. E em 1500 também seria de novo outro tipo de vibração de estiramento carbono-carbono junto com essa deformação do ângulo do carbono e hidrogênio. Agora, se a gente vai para a região de 1700 aqui, a vibração mais intensa que a gente observa no infravermelho é essa em 1753, que agora é uma deformação fora do plano aqui dos hidrogênios. Então, nessa deformação, os hidrogênios ficam balançando para dentro e para fora do plano da molécula. Então, a gente vê que a gente tem muitas vibrações possíveis, mas nem todas ocorrem na faixa do infravermelho, ou nem todas a gente observa no espectro infravermelho, e a gente vai ver como que a gente consegue explicar isso através dos conceitos de simetria que a gente já viu.